O programa Transição começa agora e o tema de hoje é Chico Xavier. Esse ser que passou aqui pela Terra deixando tanto amor, deixando tantos ensinamentos, uma obra magnífica. Para falar de Chico Xavier, uma pessoa muito querida, um convidado muito especial, que é o Rubens Geminiasi. Tudo bem, Rubens? Tudo bem. Obrigada pela tua presença. Nós é que nos sentimos prazerosos de aqui estar, viu? E falando de Chico e de você, como foi a sua ligação com o Chico? A minha ligação com o Chico se deu quando eu comecei a frequentar o Grupo GEM com o Dr. Rolando Mário Ramacciotti. Eu estava meio perdido, né, nas minhas procuras religiosas, porque o meu pai tinha uma certa mediunidade, inconsciente, e por essa inconsciência ele recebia espíritos que o jogavam no chão. E ele ficava ali todo se debatendo, e aquilo me impressionava muito. Mas eu não tinha assim nenhum conhecimento espírita, não me ligava, não estava ligado a isso. Que idade você tinha, Rubens? Nessa época eu estava com uma faixa de 17 anos. Jovem? Jovem. É. E não tinha também realmente nenhuma experiência com relação à doutrina, porque o meu pai é semi-analfabeto. Sim. Na época a gente percebia que os nossos avós, eles mais primavam para que o filho trabalhasse do que estudasse. Sim. Era a época, né? Verdade. E com isso tudo eu fui observando aquilo e o sofrimento que a minha mãe passava por aquilo, porque minha mãe também tinha vidência e ela conversava com os espíritos. Mas foi muito sofrimento em função dessa mediunidade inconsciente. E ela um dia achou de ser crente. E foi lá para aquela instituição na Rua Guaicurus, na Pompeia, Manuel de Melo. E de lá então ela passou a frequentar. E eu fiquei sem nada, porque a gente vem de berço católico, primeiramente, Sim. não é? E aquilo lá, que estava principiando na minha vida, de uma forma assim tão triste, violenta, né? Eu fiquei meio sem pés, fiquei meio no ar. E um amigo meu então me dizia que havia uma instituição que estava vindo de Garça para São Bernardo do Campo e que trazia, né, o nome de Nosso Lar, era um orfanato Nosso Lar, e que eles tinham como garantia para a sua subsistência a torrefação de café. E ao mesmo tempo também o Grupo GEM, que estava ligado a eles. Foi quando o GEM recebeu o primeiro livro do Chico, que foi o Mais Luz, do Espírito Batuíra. E de lá então comecei a fazer as capas, as diagramações, e começou então a entrar realmente aquilo que estava dentro de mim, que era a divulgação da doutrina. E assim até hoje. Passaram-se esses 10 anos e pouco, o Chico nos chamou em determinado momento, dizendo que Emmanuel estava sugerindo que abríssemos uma nova editora para que a doutrina pudesse então ter um número maior de livros na distribuição e na sua divulgação. Quando nós começamos, e ele então colocou o Galves, né, o Orlando, o Oswaldo e eu, como os principiantes, né, e dali então nasceu o Ideal. E hoje nós temos 75 obras do Chico editadas pelo Ideal. E me diga um pouco então agora do Chico Homem. Chico Homem é o que todo mundo precisaria saber. Porque todos veem Chico Médium, né? Verdade. Nunca olharam o Chico como Chico Homem, né? Que tinha todas as necessidades naturais, né, de uma vida humana. O Chico gostava muito de conversar, mas assuntos não relativos à doutrina, porque ele também precisava conversar o cotidiano, né, o dia a dia das nossas vidas. E ele então se fazia mostrar nisso, que ele precisava, né, desse tipo de aceitação das pessoas. E nós começamos então a ver no Chico aquele ser humano maravilhoso que foi.
e que continua sendo para nós, né? Mesmo na função hoje de um espírito, podemos dizer até um espírito estelar, podemos dizer, né? E ele então, com a sua presença física, nos mostrava que nós éramos capazes de fazer muitas coisas como seres humanos, simplesmente como seres humanos, independente da mediunidade, com a colaboração da espiritualidade. E ele respeitava demais as pessoas. O Chico chorava muito, às vezes, com a ingratidão. E ele percebia nisso, né? De que o ser humano estava muito carente ainda deste relacionamento entre seres, entre irmãos, né? E ele fazia tudo para ser aquele espírito amigo, agradável, aquele irmão que nós buscávamos como ser humano. E quando nós começamos então a vê-lo como ser humano, começamos a valorizar mais ainda a sua mediunidade, porque ele estava sendo realmente um espírito preparado para essa divulgação enorme, né? Que foi os seus 412 livros deixados, né? Como ele dizia, né? Eu estou solteiro, mas eu tenho 412 filhos, né? É verdade. E aí você já está falando do Chico Médium. Chico Médium. Como é a mediunidade do Chico? Olha, Chico Médium. Eu tive muitas oportunidades de ver o Chico na mediunidade. Chico colocava a mão numa garrafa, ela se transformava, né? Aquele perfume da Sheila. Sim. As cores, a coloração da água, às vezes, transformava em remédios. Sim. Então, era aquela mediunidade forte, né? Que a gente entende que ali estava presente os efeitos físicos, né? Da mediunidade do Chico. As materializações. As materializações. Chico teve uma oportunidade que Chico, em Pedro Leopoldo, num trabalho de materialização, a luz que exalava, né, que se saía do seu peito, e ele sempre tímido, né, tentou pegar um cobertor para se esconder, para que aquilo não acontecesse, essa luminosidade começou a sair pelas costas. Então não adiantou nada ele se cobrir. Sim. Porque a mediunidade está ali, e a mediunidade está exatamente pela misericórdia de Deus a cada um de nós. E pelo direito, né, adquirido do seu esforço, trabalhado talvez em todas essas vidas que ele passou. Teve uma oportunidade que ele me dizia assim: Rubens, eu levei 400 anos para me preparar para esta mediunidade. Veja, 400 anos, nós não sabemos o tempo em termos de eternidade, e quanto isso pode representar. Mas ele dizia uma vez que 1 minuto, né, para nós, representava 0 quase na eternidade, né? Então a gente vê que Chico, na mediunidade, para mim, e até hoje, assim eu considero, o único, singular, não tem. Para chegar-se a essa mediunidade do Chico, não que não tenham médiuns com qualidades para isso, mas para chegar nessa mediunidade, não sei quantos anos precisaremos passar para ela, para chegar a ela. E o Chico Liderança? Olha, o Chico Liderança é uma liderança que nunca ele exigiu. Por si só, ele sempre foi referencial, né? É verdade. E hoje nós sentimos exatamente a falta dessa liderança. Não tem liderança hoje. E a gente percebe que, por mais que nós queiramos, a saudade e a presença do Chico sempre foi um ponto de equilíbrio, de responsabilidade para todos nós, que aqui estamos ainda na mediunidade. Então, essa liderança nunca exigida, ele nunca exigiu liderança. Pelo contrário, nós todos sabemos que ele sempre se omitiu, né? Sempre procurou estar embaixo da mesa e não em cima dela, né? E a gente vai percebendo que Chico, nesses exemplos, nos deixou na consciência essa imagem de que precisamos seguir.